Bom dia, Hanna. Bom dia, Pedro Lima. Bom dia, João Vitor, Ian Carlos, Felipe, Bernardo. Tenham todos uma ótima semana. É uma alegria ter esse reencontro com vocês, tá? Inicialmente, eu quero atender aqui a uma demanda de Pedro, de que vocês estão querendo algumas informações mais detalhadas sobre a avaliação. Vejam, a avaliação, ou as duas avaliações, elas não vão perguntar nada de conceitos, muito menos de legislação, elas vão tentar que vocês desenvolvam um tipo de raciocínio, né? De que vocês desenvolvam um tipo de raciocínio, né? Eu vou verificar uma forma de, a primeira delas, a gente fazer de próprio punho, ou como queiram no computador, na aula, mas num tempo de aula definido, né? Quer dizer, para que vocês trabalhem a questão da síntese, né? Quer dizer, porque, na verdade, esse é um trabalho muito importante para a gente que faz a comunicação. Eu não quero uma resposta certa, eu posso ter 3 respostas possíveis, 4, milhares de respostas possíveis, né? A quantidade de estrelas da nossa e de outras galáxias, desde que você tenha um caminho lógico, desde que você tenha, na verdade, uma direção lógica. Então, é uma prova que mede mais o seu raciocínio do que a sua memorização. Não é? Então, a primeira verificação a gente vai combinar na quarta-feira, um dia que possamos fazer no próprio horário de aula, né? Num sistema onde vocês terão que, aí sim, concluir no espaço de 1h30. Que vergonha. Como? Então, no espaço normal de aula. A segunda será dada com antecedência, e aí será um trabalho, digamos, de maior grau de pesquisa. Mas não se preocupem que não vai haver... vocês podem estar em casa, abrir livros, abrir cadernos, abrirem o que bem entenderem, né? Não há, digamos, nenhuma restrição. Não existe a figura da pesca, tá? Porque o que eu quero é que cada um desenvolva o seu raciocínio. Eu, inclusive, como as provas são sempre provas que demandam mais o raciocínio de vocês do que a memorização, o risco de vocês olharem na hora é mais ou menos o que eu digo o seguinte... Se alguém me der um dicionário de hebraico e disse, olha, escreva aqui uma carta em hebraico com base em um dicionário, não vai me adiantar absolutamente nada, porque eu não tenho a menor noção de hebraico. Então, todos os dicionários, mesmo que todas as palavras estejam lá em português e o correspondente em hebraico, provavelmente eu não farei uma carta boa. Não sei se vocês concordam com isso, né? Então, se você tiver os livros, o caderno, as aulas ou outro tipo de coisa, você vai perder o tempo que você tem de raciocinar
e, às vezes, copiar ou entender mal. Quer dizer, às vezes, o fragmento ou o texto fora do contexto, ele é, na verdade, um pretexto, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Às vezes, alguma coisa que cabe em um determinado momento, ela não é viável em outra situação. É, depende de que, do momento em que você pode, eu em cada lugar, alguma coisa que é verdadeira aqui, não é verdadeira acolá. Nós tentamos, às vezes, dar respostas uniformes para situações diferentes, sem perceber que o direito ele é sensível a um tempo e a um espaço. Querem ver uma coisa? Se as pessoas perguntarem, você, como é que é a questão de armas? As pessoas devem portar armas ou devem... existem inúmeras variáveis. Portar arma nos Estados Unidos é uma coisa, portar arma no Brasil é outra coisa, portar arma na Inglaterra é outra coisa, porque as variáveis do pensamento jurídico, elas são imensas, né? Elas são absolutamente imensas. Querem ver uma coisa? A violência doméstica no Brasil, e nós sabemos que o homem ainda é, em grande parte, provedor, né? Ela aumenta quando o homem tem a posse, não precisa nem ter o porte de uma arma, basta o homem ter uma arma em casa, isso fragiliza as mulheres. Não sou eu quem está dizendo, é uma pesquisa estatística. Então, estatisticamente, as mulheres, sobretudo, são vítimas do simples fato, já muda a qualidade de vida delas, saber que o marido, o companheiro, a companheira tem ou possui uma arma. Os suíços não têm esse tipo de problema, quer dizer, não há, digamos, essa questão aflorada da violência doméstica, e eles não têm nem o exército próprio, né? E eles podem ter armas, mas a grande maioria não quer ter armas, né? Não quer ter armas, né? Pelos riscos que, na verdade... Então, qual é a resposta para o porte ou não porte de arma? A resposta é aqui essa, amanhã é outra, nos Estados Unidos é uma, na Bolívia é outra, para o caminhoneiro é uma, para o policial é outra, para o advogado é outra. Não vamos tentar ver essa visão binária que o direito nos ensinou do lícito e ilícito. Quer dizer, essa é uma visão muito pobre do direito, né? Olha, eu só tenho as possibilidades do lícito e do ilícito, né? Nós temos algumas variáveis, algumas situações que são, na verdade, o que produzem efeitos absolutamente inesperados, que produzem efeitos absolutamente inesperados. Eu vou dar, por exemplo, a vocês uma informação. Pensem comigo com uma variável dentro dessa situação. O atual presidente Bolsonaro teria ido inaugurar uma grande ponte entre Rondônia e Acre, e que beneficiaria, sobretudo, o pessoal do Acre, porque andava de balsas, etc, etc, etc. E o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, me falha o último nome dele agora, foi convidado para cruzar
Tarcísio Freitas, aí seria isso, alguma coisa assim, não ficou claro para mim. Tarcísio Freitas, pesquisei agora. Tarcísio Freitas, pronto, perfeito. Então, já eu te respondo, Pedro Lima, tá? Não, já posso lhe responder. Não será na próxima quarta-feira a prova, tá? Posso garantir que não será na próxima quarta, tá? Vamos combinar na quarta uma data, tá certo? Então, o Tarcísio Freitas foi convidado a dar 3 voltas, indo e vindo, de moto na ponte. E o presidente da República disse, vamos sem capacete. E o próprio Tarcísio conta que, muito amedrontado, resolveu aceitar o convite. E depois perguntou, mas presidente, por que sem capacete? Ele disse, bom, porque vão falar que eu estava sem capacete e aí vão noticiar a ponte, vão ter que noticiar a ponte porque vão dizer que eu estava. Resultado, boa parte da população lá começou a batizar a ponte como ponte da transgressão. A ponte da transgressão, quer dizer, é um fato que ficou marcado pelo exemplo de transgredir, não é? Quer dizer, daí a gente pode perguntar, não se pode fazer o direito penal da pessoa? Depende, quer dizer, um fato, um cidadão comum na rua sem capacete é uma coisa, o presidente sem capacete numa moto é outro significado, é outra significação, né? A minha responsabilidade aqui, quando eu digo alguma coisa, é maior do que se eu disser num grupo de amigos, etc., numa situação menos formal. Então, eu queria só dizer esse tipo de coisas para vocês. Não se apeguem tanto a conteúdos, tentem aproveitar o conteúdo como um exemplo pequeno, como quase uma gota d'água na direção metodológica do encaminhamento, tá bom? Então, eu tinha passado um texto e vamos começá-lo agora, e a ideia de historicidade do direito administrativo. Primeiro aspecto que nós, na verdade, tomamos... Bom dia, Arthur, tudo bem? Quando nós tomamos, na verdade, é muito comum os autores de qualquer área, história do direito comercial, e abrem um capítulo e fecham lá adiante. E depois nunca mais voltam a falar da perspectiva histórica. Eu acho que a perspectiva histórica é transversal ao direito, né? É transversal, ela vai estar convocada em vários momentos, né? Ela vai demandar uma interpretação que só se torna compreensível quando você contextualiza historicamente. Por exemplo, eu vi no Bon, superado já hoje, mas era um grande administrativista, o Eli Meirelles, né? Eli Lopes de Meirelles, era assim o grande livro que no meu tempo os estudantes usavam, era Eli Meirelles, né? E Eli Meirelles, como outros tantos que lhe repetiram, falava em atos de governo e atos de administração. E dizia, olha, os atos de governo têm geralmente conteúdo político, não sei das quantas, os atos de administração são os atos de rotina da administração. E aquilo me parecia, que sentido faz essa distinção? Criar mais, e afinal de contas, um ato de governo seria mais importante, se for, teria que ter maior controle, mas é exatamente, olha, o judiciário tem que ter mais cautela ao controlar os atos de governo, porque são atos que envolvem a própria
independência de um dos poderes, coisa que a gente já discutiu aqui, de que os poderes são instrumento apenas de cumprimento dos deveres, né? E aí eu sempre me deixei encucado com isso, e uma das vezes que eu estive na França, eu resolvi fazer uma pesquisa de qual é a origem disso, sempre me incomodou. E descobri depois, num repositório de uma ata do Conselho de Estado, perdão, gente, vou tomar um cafezinho aqui, numa ata do Conselho de Estado, onde houve uma reunião, onde um dos conselheiros, parece-me que o Davi, que foi um conselheiro famoso, levantou o seguinte problema: olha, a monarquia está muito irritada com a gente, porque, na verdade, nós estamos... o governo está insatisfeito, porque nós estamos entrando em muitos assuntos da esfera dele. Esse discurso está atual hoje, né? Quer dizer, o Conselho de Estado estava avaliando e desfazendo uma série de atos da administração. E um conselho disse: o que podemos fazer? É bom tomarmos uma providência, está em ata, porque já ameaçam fechar o conselho. Se nós continuarmos a invadir esse tipo de coisa, quer dizer, a história se repete. Já ameaçam de fechar o conselho. E aí um conselheiro teve a luminosa ideia: então vamos fazer o seguinte, separar atos de governo e nós não interferimos. E ficamos com os atos da administração, e assim nós preservamos a nossa existência. E aí foi feito o grande pacto. E aí o que acontece? Os professores, doutrinadores, autores de livros começaram a falar em atos de governo e atos da administração, que, na verdade, não passou dessa distinção de uma estratégia salvacionista. Uma estratégia salvacionista. Nós estamos vendo hoje o Supremo Tribunal Federal discutir a questão do meio ambiente, se a proteção, e a ministra Carmen Lúcia fala num estado de coisas inconstitucional. Eu adoro essa expressão, estado de coisas inconstitucional. Ou seja, na verdade, não é a inconstitucionalidade de uma norma específica, é uma situação tão generalizada, digamos, é uma pandemia inconstitucional, uma pandemia de inconstitucionalidade, né? Quer dizer, onde você já tem uma metástase no tecido social tão forte que você já fala num estado de coisas inconstitucional, né? Esse é um tema que, para mim, é fascinante, né? O que é mesmo esse estado de coisas inconstitucionais, né? Eu vou aproveitar essa metáfora e dizer, é uma pandemia de inconstitucionalidade, né? Ou seja, em cada instante onde você aumenta o desmatamento e onde você reduz a fiscalização e onde você recusa ajuda externa para manter a Amazônia, você começa a encadear uma série de atos que, no entender da ministra, vocês podem assistir na TV Justiça, continuam julgando, esse julgamento deve demorar uns 4 ou 5 dias ainda, e se discute o estado de coisas inconstitucional, que é, digamos, aquela inconstitucionalidade fluida, onde você já nem pode saber que norma efetivamente está desencontrada com a Constituição, porque você está criando uma cultura da inconstitucionalidade, quer dizer, a inconstitucionalidade cultural, a inconstitucionalidade patogênica, geral, com riscos ora endêmicos, ora pandêmicos, né? Espero que a pandemia do Covid se torne uma endemia e já ela possa estar resolvida, né? Então, é muito importante que a gente possa, na verdade, ter
uma ideia histórica de determinados fenômenos, para ter a compreensão de determinados fatos, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é de que o direito administrativo, ao contrário, ou num outro sentido do que se possa dizer, ele não surge na França. Em Roma, quando se administrava, se tinha uma visão jurídica do que cabia ao pretor, do que não cabia ao pretor, do que cabia na Grécia, qual era o papel da Ágora, do centro de discussões, quem participava, quem não participava. Normas administrativas, elas existem desde que a humanidade, desde que tenham havido duas pessoas, né? Evidentemente que na Ilha da Esperança, o Robinson Crusoe, ele não podia fazer direito enquanto estava sozinho, mas depois que ele encontra o Sexta-feira, o Friday, ele escraviza o Sexta-feira e ele começa a criar normas, porque não faz sentido você criar normas para você mesmo, ou pelo menos do ponto de vista jurídico, seus propósitos. Promessas de fim de ano não são normas jurídicas, né? Porque você faz de você, enquanto que o direito você faz sempre de você para o outro. Então, na Ilha da Esperança, o personagem, o Robson, ele, na verdade, impõe regras para o seu escravo, Sexta-feira, e a partir daí você tem uma relação jurídica, não é? O que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. Então, vamos imaginar que nós falamos de poder. Quais são as possibilidades de que, e aí eu tenho que buscar uma metáfora antropológica, quais são as possibilidades de o poder ter nascido, na verdade, se ter criado uma relação de poder que é modelada juridicamente? Eu vou dizer uma coisa e depois que eu disser, ninguém pode sair agora, porque senão vocês vão ficar bem confusos, viu? Senão vocês vão achar que eu estou precisando urgentemente de ir a um psiquiatra, por isso não saiam antes disso. A ausência do freezer, eu disse freezer, aquele aparelho mesmo que congela, né? Um freezer, um aparelho que congela, né? A ausência do freezer faz com que se fortaleçam as lideranças pelo poder das dádivas. Celso, traduz isso antes que eu vá embora daqui. É simples, o homem caçador, um dos primeiros momentos, que é o da caça, o homem nasce e para se alimentar ele vai buscar as frutas e a caça, né? E só que ele caçava animais gigantes, javalis, etc., rinocerontes, e aí o que ele poderia, na verdade, fazer? Ele não iria dar conta daquilo porque ela entrava em estado de putrefação. Aquela carne gigantesca que ele caçava entrava em estado de putrefação. Hoje, o que ele faria? Ele jogaria tudo no freezer. Aí é onde eu digo. Como ele não tinha um freezer para jogar, ele distribuía a carne do rinoceronte, a carne do javali, a carne do hipopótamo, do dinossauro, ele distribuía com os membros da comunidade. A partir daí ele se torna líder. Por quê? Porque todo mundo passa a obedecê-lo em troca de que ele, por ser bom caçador, traz a boa caça para aquelas pessoas. Eu vou ficar alimentado e o preço de ficar alimentado é obedecer a ele, né? Isso se vocês estudarem um pouco da teoria das dádivas, ou a teoria do dom, como no seu original, né? Isso fica muito mais claro. Não sei se vocês entenderam a metáfora bem longínqua que eu fiz. Quer dizer, na verdade, é a relação de poder
é uma relação histórica de trocas, né? Eu sigo alguém que em contrapartida me dá um benefício, né? Uma vantagem, né? Então, eu lhe dou a caça e tu me obedeces, tá? Você toma conta da caverna e você, na verdade, faz aqui, etc. E quando a agricultura chega ainda, que é um outro momento da história, né? Quando a agricultura chega, ela, na verdade, vai mudar um pouco essas bases, mas aí, em dado momento, quer dizer, o conhecimento, a aptidão de alguém faz com que ele se torne líder, né? Então, o que aconteceria hoje com o grande caçador? Ele iria caçar menos, iria armazenar mais e não ia se tornar líder, né? Ele, né, teria como a impossibilidade de armazenar. Houve uma tentativa de um grande cientista internacional chamada Dilma Rousseff de estocar o vento, né? De estocar o vento, né? Como a caça, sequer a caça podia ser estocada, como hoje pode ser, ela tinha que ser distribuída. E, ao ser distribuída, as pessoas diziam obrigado, eu me sinto obrigado a você, eu me sinto vinculado a você por ter me trazido o pão de cada dia, né? O pão nosso de cada dia era dado em troca da liderança, não? O próprio Cristo, ao multiplicar os pães, cresce em liderança, né? Porque ele é o homem capaz de multiplicar os pães e os peixes, né? Então, se você é capaz de trazer uma vantagem para uma comunidade, você se torna o garante a sua forma de liderança, né? Então, a história do poder, ela vem com a própria humanidade, né? Com a própria humanidade, né? Tomem cuidado com esses neologismos, porque já daqui a uns dias querem me proibir de falar humanidade, porque vem de homem, hein? Então, com essa nova língua, uma linguagem nova, né? Vai ficar history, ou história, é a história dele, né? De his, em inglês, né? Então, por que não a história? A história delas também, né? Um riso, a história. Estou brincando um pouquinho com vocês, eu adoro fazer essas piadinhas sem graça. Mas quando nós falamos na história do direito administrativo, nós falamos na sistematização de um modelo. Do mesmo modo que eu posso, guardadas as dimensões, dizer, olha, a geometria, na sua principal forma, como hoje a conhecemos, é euclidiana. Mas vejam bem, um ângulo reto, ele não nasce a partir de uma concepção geométrica. Um ângulo reto é apenas a concepção de que as coisas se organizam dessa situação, não é? Uma equação trigonométrica, ela não é efetivamente alguma coisa inventada ou descoberta. Ela estava ali e passou a ser apropriada. Então, a história vamos falar não da história do direito administrativo, mas a história da sistematização do direito administrativo. Perceberam, né? Quer dizer, o direito administrativo como fenômeno, ele existe como direito civil, como direito penal, como uma série de coisas, né? Mas a sistematização é preciso não se manter é preciso se conservar essa diferença entre alguém que sistematiza
Os meus livros estão uma bagunça aqui na minha biblioteca de casa, né? Mas eles estão. Em um dado momento, eu posso dizer, eu passei a sistematizá-lo, e eu sempre faço até promessa de ano novo, né? Para sistematizá-lo, porque às vezes eu procuro um livro e não acho, né? E geralmente todos os que eu procuro são os que eu não achei, por uma questão muito lógica, né? Mas os livros estão aqui. O momento em que eu vou organizá-los, na verdade, são momentos onde você, na verdade, sistematiza, né? Então, eu busco uma sistemática, né? Esse livro está aqui, parece que estou lendo todo dia, o custo dos direitos, porque a liberdade depende de tributos, né? É um livro em inglês, ainda não conheço uma versão em português, por isso vou até tentar jogar como texto, se alguém quiser ler um pouquinho, os que façam, e a gente pode tentar resumi-lo numa aula sobre esse tema, né? Mas não é uma coisa que eu possa pedir de vocês nesse momento, né? Bom, a sistematização do direito administrativo começa-se ou atribui-se ou ela é datada na França no século XIX. E ainda mais datada com um caso muito específico, o caso de Agnes Blanco. O caso de... Posso Alô? interrompê-lo um segundo? Claro. Júlia está com o microfone aberto. Júlia Lalim, não sei se ela está conseguindo me ouvir, está com o microfone aberto. Aí, enquanto o senhor fala... Lalim, eu acho, Nalim. Júlia, você nos ajuda aí fechando? Já. Não, eu já desliguei já. Quer dizer, liguei ok, agora. Júlia, obrigado, hein? Tá bom. Então, eu vou tentar aqui... Deixa eu ver... Vou tentar aqui colocar esse nome. Esse caso é um nome que eu estou dizendo isso pela primeira vez, fazendo uma concessão aos concursos. Como começou o direito administrativo com Agnes Blanco? E quem era Agnes Blanco? Era uma moça que foi, na verdade, atropelada por um trem que conduzia fumo. O Estado era em 1873. E aí, como era de propriedade do Estado o trem, já que o Estado explorava o comércio de fumo, né? Na própria bandeira do Brasil, isso é antigo, né? A bandeira do Brasil chegou a ter um fumo na coisa, porque era um dos sinais de produção, representando a produção. E, evidentemente, foi tirado com o tempo, né? Bom dia. Bom dia. Então, na verdade, Agnes ela é atropelada, e aí começa-se a discutir de quem era a responsabilidade, porque o maquinista dizia, olha, e eu não pude fazer nada, ela se pôs na linha e eu não tinha como os freios talvez não funcionassem ou não funcionassem a tempo. E aí a matéria foi para o Conselho de Estado, e o Conselho de Estado tinha que dizer, olha, existe, teoricamente, uma culpa anônima do serviço público, ou seja, a ideia de que
possa haver culpa sem culpado, é o primeiro momento do nascimento do direito administrativo. Ou seja, hoje nós encontraríamos múltiplos exemplos, né? Por exemplo, a política carcerária no Brasil já foi considerada pelo Supremo como um estado de coisas inconstitucional. Ou seja, na verdade, você não respeita a dignidade humana e você, ao mesmo tempo, não tem alguém que... Quem é o responsável pela superpopulação carcerária? Não se tem um ente que possa ser o responsabilizado, que possa, na verdade, assumir a responsabilidade pela superpopulação carcerária. Porque se você for hoje o diretor da penitenciária, ele diz, eu sou obrigado a recolher aqui todos os que me mandam, né? Então, recebeu aqui a ordem de ingresso, quem sou eu para discutir se ele vai? E aí eu tenho que alojar, onde cabem 10, eu ponho 30. Né? E vou fazendo esse tipo de situação, né? Eu vou fazendo esse tipo de situação, né? E aí começou-se a discutir, primeiro, se essa era uma questão de direito civil. Por quê? Porque no modelo da Revolução Francesa, os juízes não poderiam decidir as questões da administração, a justiça comum, e se cria, ao mesmo tempo, uma modelagem clara entre os conselhos administrativos, que até hoje estão na França com função judicial, ninguém revê um ato do Conselho Administrativo, em última instância, do Conselho de Estado, né? Então, primeiro se diz se há matérias que são nossas, do Conselho de Estado, e há matérias que são dos juízes comuns. Então, a primeira discussão, no caso Blanco, é se era uma matéria da Justiça Comum ou se era uma matéria do Conselho. E decidiu-se que ela era uma matéria do Conselho. E avançou-se mais, mesmo sem uma conclusão definitiva, que era possível a existência de uma culpa anônima no serviço público. Eu gosto, por mais que se diga que essa ideia tá hoje superada, eu gosto dela como ferramenta de raciocínio, como ferramenta de raciocínio. A ideia de culpa tem muito parte da igreja, né? A igreja tem sempre o sentimento de mea culpa, mea máxima culpa, né? Mea máxima culpa, né? Eu aprendi a orar assim. Mea culpa, mea máxima culpa. Né? E aí se disse, olha, há uma culpa onde você não tem o agente. E nós encontramos isso a cada dia. Nós encontramos isso no dia a dia, né? De quem é a culpa do lixo amontoado nas ruas? De quem é a culpa da falta de esgotos dentro do sistema? De quem é a culpa da superpopulação carcerária, como já me referi? De quem é a culpa da degradação ambiental? De quem é a culpa da extinção de determinadas espécies ou da caça de animais em extinção? Quer dizer, nós sabemos que há um ato ilícito e, entretanto, não podemos identificar o culpado. E o direito administrativo passa a buscar uma ideia de culpa sem que necessariamente você possa identificar o culpado. Ou seja, e por isso ele rotula como culpa anônima do serviço público, culpa anônima, ou seja, eu não preciso ter um nome. Se vocês, os que estão, não sei se tem alguém fazendo aula presencial, mas a faculdade está um pouquinho degradada, né? Com o tempo, etc., com todas as coisas. E de quem é a culpa da degradação? É da reitoria que não manda fazer os reparos? É do ministro que não passa a verba para a universidade? É do parlamento que usa as verbas secretas, mas que não tem
esse tipo de preocupação com as universidades. Em suma, o fato existe, a culpa existe. De quem é a culpa por um processo levar 20 anos? É uma culpa anônima do serviço público. E aí, qual é a grande consequência, qual é o grande extrato magnífico desse debate? É o de que, olha, direito administrativo é tudo que não é direito civil. As nossas regras, enquanto que o direito civil só tem culpa com culpado, nós temos culpa sem culpado. E eu sou, parece-me que é o oposto, efetivamente, do que você espera. Na verdade, você, tem uma expectativa como e de quem é a culpa. E aí o conselheiro diz, olha, a culpa na verdade, geral. A culpa é, na verdade, geral. E a diferença do direito administrativo é por oposição ao direito civil. O que não é direito civil é direito administrativo. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alta, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta. E ganha liberdade, não. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres lebron, sou pernambuco. E onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim, o não, talvez. E onde vês eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou um chinês. Bruta flor, bruta flor. Onde queres o ar, eu sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livro e decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou o herói. Eu queria querer te amar, o amor, construídos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima e nunca dor, mas a vida é real e de se desabicilar do amor me amor, eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como é. Ah, bruta flor, bruta flor, bruta flor. Onde queres comício, feminicídio. Onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou amores. E onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, feliz. E onde queres curtir, sua quereres estar e sempre a fim do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer de bem, querer de mal. Bem a ti, mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo te aprender o total. Do querer que ai, do que não há. Vocês viram exatamente as relações de oposição, que é uma relação que marca o direito administrativo. Onde queres civil, só administrativo. Onde queres culpa, só responsabilidade sem identificar culpado. Onde queres direito civil, só direito administrativo. Na verdade, olhem que
que trabalho linguístico fabuloso que o Caetano trabalha, né? Que o Caetano, na verdade, produz com o Quereres, que é essa música. Ouçam de novo e vejam sempre o estado de contraposição, né? Onde o direito administrativo se põe como contraposição ao direito civil, né? Nós partimos de uma revolução e essa revolução teve um significado no direito. Como, na verdade, se criou uma corte administrativa que só trabalhava questões ligadas ao Estado, ao público, etc., nós passamos, evidentemente, a contribuir decisivamente para a sistematização do direito administrativo, para definição de limites no direito administrativo, onde queres herói, eu sou burguês, onde queres romance, rock and roll, onde queres, em suma, onde você está esperando que eu vá decidir assim, eu decidirei de modo diferente. E chegou-se a dizer que o direito administrativo era tudo que não fosse direito civil. Tudo que não fosse direito civil seria direito administrativo. E, a partir daí, o sistema francês nos dá uma série de contribuições, o sistema francês nos dá uma série de contribuições na própria formação do raciocínio jurídico. Então, é ele quem contribui para a formação da responsabilidade e para a diferenciação de responsabilidade e culpa, ou para a autonomização do conceito de responsabilidade em relação à culpa. Eu vou dar um exemplo bem banal de direito civil para mostrar que até o direito civil se rendeu a essa questão de que pode haver a responsabilidade sem culpa. Vejam bem, o fiador é responsável pela fiança que ele dá. Se eu sou fiador de alguém, eu sou responsável pela fiança que ele dá. Porque ninguém aparece na tela, é timidez ou é para me deixar sozinho, eu e Pedro aí? Eu adoraria ter a companhia um pouquinho de vocês. Claro que não é uma coisa, mas quem puder estar aí, como se dizia, Brasil, mostra a tua cara. Não se preocupe não, que eu não vou gravar, eu vou pedir para tirar das gravações as fotos. Eu sei que as meninas ficam muito preocupadas como é que estão, como é que se vão sair bem na foto, né? Ótimo, obrigado, Ana. Obrigado. O João está entrando, a Ana está aqui comigo. João, você ainda não apareceu, desistiu? Bom, mas já temos, pelo menos, Ana. João Dazani, cadê você? Pronto, João, obrigado por estar aqui. Quem mais quer me fazer companhia nesse momento? É muito importante, gente, essa interação, essa situação. Obrigado, Anelisa. Tudo bem? Como diriam os hindus, namastê. Então, diferenciar culpa de responsabilidade. O fiador, ele não é culpado por ter dado, ao contrário, ele é quase vítima. O cidadão devedor principal não paga e ele vai ser chamado a pagar mesmo sem ter culpa nenhuma, não é? É o fiador, o avalista, quer dizer, são responsáveis sem que tenham culpa. E em direito administrativo começou-se a desgarrar o conceito de responsabilidade do conceito de culpa. Então se disse, olha, basta o ato ilícito do Estado, quem quiser interromper, fique à vontade.
basta o ato ilícito do Estado para que gere-se a responsabilidade. E aí, como é que eles evoluem dentro dessa questão? Eles falam de uma coisa, gente, que eu acho belíssima a construção lógica, a teoria da distribuição da carga pública. O que diabo é isso, Celso? Teoria da distribuição da carga pública. É onde você vai evoluir até para a responsabilidade sem culpa e sem ato ilícito. Vamos imaginar o seguinte, está se fazendo o metrô, o BRT, em suma, mudando-se a estrutura viária da cidade de Salvador, né? Buenos Aires já tem metrô desde 1910, né? É pena que o país esteja vivendo uma crise muito forte, uma inflação muito alta, beirando os 50%, né? Mas tem avanços como o metrô. Mas vamos supor que você está fazendo aqui o metrô, e mesmo usando de todas as técnicas, mesmo usando das normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, você produz uma trepidação tão grande que aquela casa que está ali próxima, por ser uma casa centenária, por ser uma casa muito antiga, termina a sofrer rachaduras e vem a cair. Eu vou fazer uma pergunta intuitiva para vocês. Vocês acham que o Estado deveria indenizar essa pessoa? Quem é que quer dar uma opinião sobre isso? A casa caiu por causa das obras do metrô, mas não há nenhum ato ilícito praticado pelo metrô. Quem acha que o Estado deve ser responsabilizado? Professor, mas no conjunto, né, de variáveis em relação às obras do metrô, os analistas técnicos eles vão considerar todas essas variáveis. Se vier a conhecer, eu entendo como uma consequência daquela obra. Então, permanece a responsabilidade do Estado em ressarcir. Sim, permanece, eu concordo, eu acho bem interessante, mas mesmo que eles não tenham condições de apreciar cada casa no entorno, eles têm a chamada margem de segurança, não se pode construir nas laterais, etc., 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 existe uma obrigação de ressarcir decorrente de uma distribuição da carga pública. O que quer dizer o seguinte? Que o metrô vai beneficiar toda uma coletividade e que não é razoável que haja um sacrifício individual para gerar um benefício coletivo. Existe uma assimetria. O sacrifício é do proprietário daquela casa, porque todas as normas foram cumpridas. A sua casa que não estava feita segundo padrões de segurança. E eu beneficio toda a coletividade com o metrô e, de repente, só uma pessoa suporta o sacrifício individualmente, às vezes a única casa que tinha para morar dentro dessa situação. Vou dar a vocês um caso que o Supremo Tribunal Federal, e aí lastreado na melhor doutrina francesa do direito administrativo, ele começa, na verdade, a alterar. Foi a construção de um viaduto eu não sei o nome técnico dele, deveria até saber, mas era conhecido em São Paulo como Minhocão. O viaduto já foi demolido, inclusive. E ele era feito para melhorar o fluxo, e melhorou durante muito tempo o fluxo de trânsito na cidade. Então, Minhocão era uma obra elogiada por todo mundo, porque desafogou o trânsito numa determinada região, etc., etc. Só que, gente, o trânsito na rua, que era uma rua tranquila, passou a ser um trânsito sobrecarregado, e a fuligem dos carros
a feia fumaça que sobe apagando as estrelas, Caetano, né? Em Sampa, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas, essa feia fumaça ia também para os lados, para as casas. Então, as casas começaram a ter fuligem, barulho, fuligem, incômodo, e toda São Paulo se beneficiou daquela obra. E aí o Supremo diz, não, os moradores têm que ser compensados pela desvalorização, não houve demolição, nem houve queda, mas pela simples desvalorização que essa obra gerou. Não é possível que o sacrifício coletivo, na verdade, que o sacrifício daquele grupo individualizado ou de um pequeno grupo venha produzir um benefício geral, coletivo, para todo um núcleo urbano da cidade de São Paulo. Vejam qual é a lógica da distribuição da carga pública. É de que você não pode ter um enriquecimento coletivo à custa de um empobrecimento individual. Você não pode ter um enriquecimento coletivo à custa de um empreendimento individual. E vejam, quando a Ana acho que está querendo fazer alguma questão ou está pensando em alguma coisa, diga, Ana. Não? É porque ficou na minha cabeça só o caso das populações ribeirinhas, né, em alguns aspectos, quando tinham as construções e tudo mais. Eu fiquei com questionamento mental acerca disso, né, de que você faz uma construção, sei lá, de uma hidrelétrica em detrimento de moradores ali individualmente, né, aquele grupo é todo afetado. Como tem duas Anas, não sei nem se sou eu a Ana que o senhor se referiu, mas a dúvida estava aí. Não, quem queira, na verdade, Ana Elisa, pode, na verdade, interferir, são sempre bem-vindas. Quanto mais participativa nós tivermos essa aula, melhor. O exemplo das populações ribeirinhas é perfeito. Você faz uma hidrelétrica que vai beneficiar toda uma comunidade e, no entanto, exatamente o lado mais frágil, e isso acontece, vai suportar as consequências daquela hidrelétrica. Energia para todo mundo, mais destruição da qualidade de vida para um grupo pequeno. Por isso, o quê? A responsabilidade no direito administrativo faz com que o Estado tenha que indenizar essa população, quer dizer, tem que indenizar. O exemplo das populações ribeirinhas está perfeito, sem dúvida nenhuma, e vocês vão encontrar inúmeros outros casos. Vocês viram que isso seria uma aula de história do direito, mas é uma aula que também nos leva a um raciocínio jurídico pela via histórica, né? Quer dizer, eu estou homenageando a história, mas para produzir um raciocínio efetivamente jurídico dentro dessa situação, né? E aí, eu queria dizer uma coisa, é pena que os tributaristas não gostam muito de nós administrativistas. Eu, ao contrário, gosto dos tributaristas. Mas essa história dos quereres, como disse Caetano, é meio complexa, né? Porque os tributaristas, alguém já ouviu falar aí, provavelmente, de contribuição de melhoria. Pode até nem saber o que é. Eu não sabia há muito tempo também o que era, né? Contribuição de melhoria é uma espécie de tributo que os municípios podem cobrar, né? Que os órgãos, que a administração pública, de modo geral, pode cobrar. Agora, em sentido oposto, para evitar que o esforço coletivo de fazer uma obra gere um benefício para poucos. Aí o que acontece? Existe uma área de praia, uma área belíssima, mas inacessível. Inacessível porque não existem estradas, não existem nada, e de repente eu pavimento aquela área e aí passa-se a ter
quintuplicação, a decuplicação do valor daquelas áreas. Só que essa decuplicação, essa extrema valorização da área, foi feita à custa do tributo geral e gerou um benefício para poucos. Estão percebendo a simetria? Lá eu falava de um sacrifício para poucos com o benefício geral. E aqui eu estou falando de um benefício para poucos com o sacrifício geral. E aí, como é que eu equilibro essa questão? Cobrando uma parte da valorização. Cobrando uma parte da valorização. Aí vocês dizem, mas Celso, eu nunca vejo essa história da cobrança da contribuição de melhoria. É porque, vou dizer, não, nós aprendemos só a estudar as normas jurídicas brasileiras e aí criamos uma situação terrível, criamos uma situação terrível, que é de cobrar da área. Vamos imaginar que você tem uma colônia de pescadores que vive ali desde os seus ascendentes, desde os seus ancestrais, etc. E se você for cobrar o valor, o imóvel que valia 100 passou a valer 500. E aí, se você disser, olha, eu vou cobrar 400, ele diz, eu não tenho como pagar. Eu prefiro viver aqui, eu não estou querendo ganhar dinheiro, eu moro aqui, eu tenho. E aí, a contribuição de melhoria esbarra numa visão míope do sistema, no princípio da capacidade contributiva. Ou seja, você não pode usar o tributo com efeito de confisco. Meu amigo, para eu lhe pagar essa valorização, eu tenho que vender a minha terra e ir embora daqui. Então, essa área de praia vai virar uma coisa só de ricos, porque vão poder pagar por esse benefício. Sabe qual é a solução estrangeira? Na verdade, dizer o seguinte, não vai pagar nada agora não, fique quieto. Sabe quando você vai me pagar? Eu vou averbar esse valor e quando você resolver vender, quando alguém resolver vender, aí me dá uma parte, porque foi a parte que eu coloquei. E aí se resolveria sem problemas do princípio da limitação da capacidade contributiva. Ou seja, se eu simplesmente me limitar, se eu tornar o que os juristas tributaristas chamam de diferimento do tributo, jogar o tributo lá para frente, quando aquele imóvel seja, para usar uma expressão bem da moda, monetizado, né? Para aquele imóvel seja monetizado. Quem mais conhece a palavra monetizado hoje são os influencers, né? São os influencers, né? Tem uma história onde eu achei o brasileiro brinca com tudo, né? Onde um mendigo chega lá e a pessoa se aproxima para dar uma esmola. Não quero dinheiro, não, por favor, só me inclua no seu Instagram. Eu vou lhe dar e tal. Um mendigo fazendo isso, sim. Porque, a partir daí, como ele tinha inúmeros seguidores, ele passou a dizer, hoje quem me forneceu a minha refeição foi o restaurante tal e tal e tal, que teve a generosidade. Ele montou um esquema, dizer, eu não quero que você me dê nada, só quero que você me inclua no seu Instagram, ou faça uma foto comigo no seu Instagram. E aí ele viraliza. Esse exemplo é evidentemente fictício, saiu de um meme, mas poderia ser muito real, né? Quer dizer, hoje ele aí passa a dizer, olha, como é a minha vida, como são as coisas, e as pessoas começam a acompanhar esse mendigo que em breve vai se tornar um milionário, né? Nós temos aqui no Brasil gente que tem 40 milhões de seguidores. E, às vezes, eu não sigo, não ainda aderi formalmente, mas não uso muito o Instagram, né? E
Então, esse poder de informação ou essa monetização, quando ocorresse, voltando, fechado parêntese, é que geraria o tributo, quando houvesse a monetização e não simplesmente pela valorização in abstracto. Percebem como essa solução pode, pelo menos, ser um caminho e, pelo menos, pode ser experimentada em um determinado momento? E a grande pergunta é o seguinte: nós esperamos que o legislador resolva isso, mas o legislador já lhe permite que você cobre de uma vez, e cobre agora, e cobre de vez. Qual problema haveria se eu dissesse eu estou diferindo para respeitar o princípio constitucional do não confisco, do respeito à capacidade contributiva? A grande questão é saber abrir portas e não passar por portas abertas. Sabe onde eu aprendi isso? Com um livro chamado O Processo, de Kafka, Franz Kafka. No Processo de Franz Kafka, há um gigante na porta de um palácio, e quando o cidadão vira e diz que quer entrar no palácio, e eis que esperou o tempo inteiro para entrar, e já estava moribundo e não conseguia mais nem se locomover, o gigante resolve dizer: as portas sempre estiveram abertas para você, você é que nunca tentou passar. E em direito é muito frequente isso. As portas do raciocínio estão abertas, nós preferimos o porão da memorização. Vejam, as portas do raciocínio e da criatividade jurídica estão sempre abertas, mas nós preferimos o porão, o bunker da memorização. Né? Nós preferimos o bunker da memorização. Gente, o que eu estou dizendo a vocês é estratégia de vida, é o pensar diferente dentro de determinadas situações. Quer dizer, eu me identifico muito com o quereres de Caetano, porque onde vocês esperavam um professor tradicional, de direito administrativo, vocês estão vendo um cara disposto a fazer demolições, né? Disposto a trabalhar um processo de provocação. Eu sou tudo, sou sobretudo provocativo. Eu sou, sobretudo, provocativo, né? Quantos professores... cada um tem seu estilo e cada um encontra. Mas o que vocês acham? Eu queria ouvir uma opinião de vocês sobre a pertinência de a gente colocar sempre uma musiquinha aqui no ar. Alguém quer dar uma opinião? O que vocês acham da gente colocar? Eu não sou contra, não, professor. Agora, uma dúvida. E, na prática, essa incapacidade contributiva, por exemplo, quando acontece uma melhoria, na prática, como que eles resolvem? É assim mesmo, deixar a monetização acontecer para depois ele pagar? Ou na prática não, eles tentam, na verdade, não cobrar de quem não tem capacidade contributiva, ou o que na prática acontece, quase não usam. A raridade de se usar a contribuição de melhoria é uma constante. Você praticamente nem ouve falar, é como se fosse uma coisa aposentada, porque ela é tão complicada de se ir ao judiciário para discutir capacidade contributiva, que os administradores dizem: isso não vai dar em nada, daqui a minha gestão já acabou. Então, Ana, a sua pergunta é bem interessante. Como é que se resolve? Simplesmente se diz: não há nada o que fazer, e se cruzam os braços. Bastaria um projetinho, se eu acho até que, independente de lei, se poderia fazer isso. E a sua pergunta já embute essa questão, é muito interessante, muito inteligente. Porque ela já embute essa questão. Como é? E diante desse impasse, como é que eu faço? Quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso cobrar agora, eu posso, com muita lógica, homenageando a Constituição, eu digo: eu tenho uma Constituição que me proíbe cobrar mais do que a capacidade de pagar. Ele é um pescador, valorizou muito a área dele, mas ele não está vendendo essa área. No momento em que ele vender, em que ele monetizar essa área, eu não tenho nada contra
expressões que a gente importa, né? Por falta de outras locais, monetizar é ótima para mim. A hora em que ele monetiza, transforma isso em moeda, ele paga. Mas ninguém usa essa fórmula, né? Eu nunca vi ninguém aqui no Brasil fazer isso. E nos países em que dá certo é exatamente com base nesse deferimento. Mas sabe por quê? Porque nós aprendemos que seremos bacharéis em direito brasileiro. Tomem cuidado com isso, porque nessa época de internet, hoje é o que acontece. Eu aprendi na Europa que um bacharel em direito em Portugal pode advogar na Alemanha. Um bacharel em direito na Grécia pode advogar na Espanha. E assim por diante, porque o que interessa, na verdade, é a lógica. Essa aula que eu estou dando aqui, ou essa conversa, ela pode ser feita aqui, no Afeganistão, depois que os talibãs deixarem lá, etc., porque até então será só para homens, né? Porque eles já voltaram a proibir as mulheres de frequentarem as aulas, né? E pode ser dita na Índia, no Reino Unido, né? Não adianta você querer criar certas situações e achar que elas podem desafiar a própria lógica. Eu vou contar a vocês, antes eu vou tomar uma água. A água é contagiante. Quando você vê alguém tomando, você tem vontade de tomar também. Eu já trago aqui 2 garrafinhas térmicas para tomar água e tomar café. Aliás, infelizmente eu não posso compartilhar a água com vocês. É a desvantagem de uma aula na internet, né? Que eu adoro a palavra companheiro, companes, o que divide o pão, né? Então, às vezes você tenta, na verdade, se apropriar de um raciocínio lógico, quando, na verdade, e setorizar e historicizar indevidamente. Eu me lembro de um caso de historicização indevida ou de segmentação. Aliás, hoje o mundo vive 2 momentos, 2 opções: o paroquialismo, que marca, digamos, a tendência de você se valer dos valores culturais, e o universalismo, que aproveita as várias experiências do mundo, né? Eu acho que a virtude está no meio, nem você perder a sua cultura, nem deixar de importar o que vem de fora. Direito pode ser importado, desde que pague o tributo na alfândega cultural, né? Desde que ele pague o tributo na alfândega cultural, ele pode ser importado, né? Agora, é preciso que você, na verdade, passe pela alfândega cultural, né? E faça suas adaptações, e receba a liberação para entrar, ou se implante como força lógica. Eu vou contar a vocês, só para encerrar essa conversa, eu tenho que, na verdade, às vezes não me estender muito, porque eu sei que os temas são muito densos. Eu tenho consciência disso. De que eu falo, de que por mais que eu tente, mas olha, a densidade que eu ponho nas questões, ela é uma homenagem a vocês. É uma homenagem a vocês. É achar que vocês não vieram para cá para aprender artigo de código. Tá? Essa é uma homenagem que eu presto a vocês, porque estão, e essa é a verdade, numa faculdade com características bem próprias, bem pessoais, no universo desculpem a expressão preconceituosa, das unisquinas, das universidades de esquinas. Há universidades privadas de excelência,
muito boas, as confessionais, então, as PUCs, as Mackenzies, aqui na Bahia, eu diria que é uma faculdade de direito, umas faculdades de direito privadas que são muito boas, né, etc. Não vou fazer porque tenho amigos que estão à frente delas e podem ficar enciumados, né? Mas a questão de você desparoquializar o raciocínio jurídico é fundamental. Eu uma vez participei de um curso, nada de tão importante, um curso de 30 dias na Universidade da Flórida, e era feito para todos nós, gringos, no melhor sentido, colombianos, argentinos, uruguaios e bolivianos até, e, em suma. E os professores se sentiam num patamar muito alto, né? E um professor que não era americano, ele era inglês, do Reino Unido, começou a dizer: eu quero desfazer alguns mitos. Um deles, certamente, todos vocês têm, porque tem uma herança francesa, jurídico-francesa, é o da autoexecutoriedade, de que a administração pode executar diretamente, eu vou trabalhar esse tema com vocês, diretamente os seus atos. Isso é uma contribuição do direito, da história do direito francês, porque ela precisa tomar decisões rápidas. Mas é uma questão que nós, com uma boa tecnologia, resolvemos. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém pode ser preso sem que seja entrevistado antes por um juiz, por vídeo, por telas, por outro tipo de situação. Nenhuma medida, nenhuma multa de trânsito pode, na verdade, ser aplicada sem que você tenha direito de ir a um tribunal, que lhe vai lhe atender com rapidez. Então, não faz nenhum sentido de a administração tomar determinadas medidas sem ouvir a parte contrária, né? E a França mantém isso por mera tradição, mas já quase não deve aplicar, imagino. Aqui nos Estados Unidos não se fala em autoexecutoriedade e não se fala. E aí, ao final, o hábito que eles têm de, no final da aula, questions, isso me deixou doido. Ele estava perguntando exatamente se eu tinha pergunta. Yes, sir. E aí fui, o cara lá disse, pô, todo mundo tímido. Eu digo, o brasileiro é assim mesmo. Yes, sir. E aí ele mandou que eu levantasse, e eu fiz a pergunta. Eu disse, não se trata propriamente de uma pergunta, mas de revelar o meu grau de satisfação. Antes de tudo, eu vou dizer que essa história, quer dizer, o fato da aula é verdadeiro, mas a história que eu contei na aula é fictício. Porque, para não chegar atrasado nessas aulas, eu aluguei um carrinho que me trouxe do hotel, eu vim dirigindo, mas mesmo assim, hoje pegamos um trânsito muito grande, e para não perder a sua aula, eu tive que estacionar aqui em frente do hospital universitário, na entrada de emergência. E o pessoal tomou um susto. Eu disse, bom, eu fico agora aliviado porque já percebi que vou encontrar o meu carro na entrada de emergência. Porque já que eu não fui chamado aqui em nenhum vídeo, nem fui chamado a me defender, e a administração não pode agir contra mim, já como o senhor disse, que não há o princípio da autoexecutoriedade, que a administração não pode executar as suas medidas por si mesma. E eu tenho, ao mesmo tempo, uma satisfação, que é saber que o meu carro vai estar no lugar, e uma preocupação, que é saber como é que os pacientes terão conseguido entrar durante esse tempo todo. Gente, para que eu fui dizer isso? A única resposta do professor foi o seguinte,
eu não vou admitir brincadeiras na minha aula, o senhor se retire e eu vou pedir à direção da instituição que não lhe permita o retorno mais às minhas aulas. E aí, thank you, sir. Muito obrigado, porque não valia a pena realmente. Quer dizer, ele não tinha um argumento e queria dizer, é evidente que há situações onde você não vai poder deixar uma explosão acontecer porque você precisa ir para o judiciário. Não é uma lei quem vai definir se há ou não autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade decorre da natureza das coisas. Se um fiscal da vigilância sanitária encontra um restaurante servindo comida putrefacta, sem condições de consumo, ele pode fechar o restaurante imediatamente. Olha, não vai servir nada, até que a gente leve isso aqui para um laboratório e faça todo esse tipo de coisa. Já, por exemplo, se for uma banca de revistas, uma coisa dessa, uma lojinha, ele terá que ir ao judiciário. O que mudou nas coisas? O risco e a urgência. Então, quem vai ditar? Oi? Alguém quer falar? Acho que alguém estava com o microfone aberto. Bom, eu, então, fiz esse desafio para mostrar que você não pode fazer construções arbitrárias. E por mais civilizado que seja um país, é evidente que a autoexecutoriedade tem que estar presente, com limites aqui e acolá. Com limites aqui e acolá. Nos Estados Unidos, você pratica a autoexecutoriedade. Não é possível que você não permita que um policial algeme alguém que está produzindo um dano, ou que está atirando, ou que tome uma arma de alguém. Então, nós precisamos ter um vetor de lógica para trabalharmos os nossos caminhos. Afinal, como dizem os chineses, quem sabe o caminho escolhe onde quer chegar e como caminhar. Ou melhor, quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho e como caminhar. Vocês perguntarão, isso é mesmo chinês? Eu não tenho certeza. Mas como lá tem mais de 1 bilhão de pessoas, provavelmente alguém deve ter dito isso, provavelmente, não é só uma questão de inferência. Quando eu não sei a quem atribuir, eu atribuo aos chineses, porque com a população que eles têm, provavelmente eles têm isso. Mas quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho e como caminhar. Vocês sabem onde querem chegar. Muito obrigado e até quarta-feira. Obrigado de coração pelo apoio a essa aula. Espero que vocês considerem-na útil. Ela é provocativa, ela é menos tradicional, mas eu espero que vocês saibam que eu tenho dado o melhor de mim para romper a letargia do tradicional. Nada será como dantes quando não formos mutantes. Muito obrigado. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigado, prof. Tchau, obrigado. Valeu, professor. Até a próxima aula. Tchau, obrigado. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Vou então encerrar. Professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro, sempre nos acompanhando. Pedro Duarte aqui, dando um apoio muito forte. Podem pedir dele, que ele tem muita bagagem para dar para vocês, viu? Tá bom? Tenho tentado dar meu máximo lá no grupo, professor, fique tranquilo. Mas eu sei disso. Eu não tenho contribuído tanto nessas últimas aulas, mas relaxa que Pedro é o líder do grupo aí, viu? Tá bom, gente? Ok, um abraço grande.